imagino que você sente que 24 horas não são suficientes para fazer tudo o que você precisa fazer. Pois bem, seja muito bem-vindo ao mundo. Nós temos que constantemente saber lidar com escolhas. E aqui neste gráfico você consegue enxergar quais são os impactos. As áreas que são diretamente afetadas quando nós temos uma boa gestão de tempo são mais tempo para sono, exercício físico e lazer. E geralmente o que ocorre é que os grandes ladrões desse tempo estão no trabalho e nas tarefas de casa. Ou seja, estas em verde são as áreas que têm muito a ganhar quando você de fato aprende aquilo que nós falaremos no episódio de hoje. Afinal, provavelmente você já ouviu várias técnicas que você pode fazer no seu dia a dia para ter mais tempo livre. Mas como sempre me perguntam como eu consigo fazer tanta coisa, ainda cuidar do corpo, estudar, ensinar, tocar meus negócios, e isso há mais de 10 anos, inclusive todas as semanas trazendo um episódio novo para você. Inclusive, se você quer valorizar isso, sente o dedo no seu like aqui, se inscreve no canal, porque hoje eu decidi aqui compilar quais são as melhores técnicas, aquelas que mais funcionam para mim, e trazer aqui para que você possa simplesmente implementar na sua rotina. Bora nessa? Então vamos lá, papel e caneta na mão e se prepare. O primeiro deles para começar é um tanto quanto óbvio, mas que raramente é feito. Estamos falando de definição de metas. O cérebro precisa de clareza. Ele jamais vai ter como saber se aquilo que você está fazendo está certo ou é simplesmente uma distração, se antes você não disser para ele o que é de fato que precisa ser feito. Clareza é e sempre será o primeiro ponto. Fica muito mais fácil você planejar o seu tempo e evitar distrações quando você realmente sabe o que é um e o que é o outro. Como você faz isso na prática? A definição de metas envolve criar objetivos específicos e principalmente na dose adequada para o seu dia a dia. Eu quero estressar esse ponto porque ele é absolutamente importante. De nada adianta você escrever 300 metas para o seu dia a dia, porque isso só vai te frustrar. Estabelecer metas é uma arte que precisa ser aprendida. E a primeira etapa para você entrar nesse aprendizado de formar as suas metas diárias é escrever exclusivamente uma única coisa. O que eu preciso fazer hoje para que o meu dia seja considerado uma vitória. Só isso no início. E depois, ao longo do tempo, você vai adicionando mais metas. Portanto, essa é a regra de número 1. Defina metas claras e específicas para orientar o seu cérebro e o seu tempo. A segunda chama-se Método Eisenhower. E essa eu considero uma ferramenta absolutamente poderosa para realmente ajudar a priorizar as tarefas, porque no fundo a gente tem muita coisa a ser feita no dia a dia e é muito difícil priorizar, ainda mais hoje em dia com esse volume de pressão que a gente se coloca. Essa matriz de priorização te ajuda exatamente nisso. Ela te permite enxergar e decidir aquilo que é urgente e importante, aquilo que é importante mas não urgente, aquilo que é urgente mas não é importante e aquilo que não é nem urgente e nem importante. E como é que você faz isso na prática? É muito simples. Basicamente você pega a sua lista de tarefas e simplesmente divide nessas 4 categorias. Eu só quero explicar o que é urgente e o que é o importante para que fique muito clara a diferença entre essas duas palavras. Urgente é aquilo que urge, é aquilo que tem uma certa pressa para que seja solucionado, afinal se você não resolve aquilo, há algum risco envolvido na não solução naquele prazo, como por exemplo, se estoura uma crise no seu trabalho e você não resolve aquilo, aquilo vai simplesmente ganhando mais proporção e simplesmente se torna algo insustentável, portanto urge que seja resolvido. Agora, atenção à palavra importante. Essa é uma palavra que nós não sabemos lidar e é a mais importante do nosso dia a dia. Pense, por exemplo, cuidar do seu corpo. Não tem nada que grita que você tem que fazer isso até que seja tarde demais. Então, se você não tratar e você não escolher que aquilo é importante para você, simplesmente o importante não grita, ele não apita, ele não faz absolutamente nada, ele fica quietinho. O importante é você que define. Seja criterioso e realmente trate como importante aquilo que é importante, porque, em geral, a gente só dá valor quando a gente perde as coisas mais importantes da nossa vida. Então, categorize com muito carinho e realmente priorize o importante, porque o seu cérebro sozinho ele não faz isso. Você tem que agir de forma intencional. Regra número 2, portanto, é priorizar visualmente as tarefas para você focar naquilo que realmente importa. Essa parte visual é importante para que você enxergue o seu dia planejado diante de você. Ponto número 3 chama-se time blocking. Essa é a técnica que mais me ajuda
Mas, obviamente, isso só funciona depois de você já ter feito as outras. E esse processo é simplesmente você dividir o seu dia em blocos de tempo dedicado a atividades específicas. Se você não fizer isso, seu cérebro fica simplesmente tentando resolver tudo e adivinhe, isso é literalmente impossível. E além disso, quando você faz este processo, você também evita a procrastinação e você garante que você vai ter tempo para todas as suas responsabilidades. Essa divisão de tempo, em qual hora, qual é o bloco, isso é muito particular, especialmente porque tem que respeitar você e o seu ciclo, os seus melhores horários. Por exemplo, você pode resolver o final do dia para responder e-mails, de repente das 7 às 9 horas da manhã para um trabalho mais profundo, mais criativo, que você precisa estar mais íntegro ali para conseguir fazer e assim por diante. Ou seja, escolha de acordo com aquilo que você realmente faz melhor. Se você de fato não funciona de manhã, coloque coisas que são mais mecânicas, mais automáticas. Escolha e priorize. Mas antes disso, obviamente, olhe para si mesmo e se entenda. E essa é de fato a chave. Entender os seus melhores horários e preencher o seu dia de forma estratégica. Raras são as pessoas que fazem isso. Se você fizer isso, de fato, você já começa a ser do grupo do 1%. Afinal, pouquíssimas pessoas fazem isso. Em geral, as pessoas fazem exatamente o inverso. Quer ver um exemplo? Muita gente coloca ir na academia na hora em que a pessoa já sabe que ela está morta ali. Ela sabe que ela não vai e ela coloca que aquele é o horário que ela vai na academia. É quase como se fosse para se enganar, porque ela já sabe que ela não vai. Ao invés disso, coloque no horário que você sabe que você vai ou nem coloque na sua lista. Não tem por que se enganar. Essa, portanto, é a regra de número 3 e absolutamente crítica. Divida o seu dia em blocos de tempo e mantenha-se focado em uma tarefa por vez. Evite multitarefa. E esse quarto ponto não é bem uma técnica e sim um cuidado, mas como para mim é simplesmente uma das bases da minha produtividade, eu trouxe aqui para você também. Sem isso, você simplesmente não vai conseguir gerenciar bem o seu tempo e muitos acreditam que conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo e que isso aumenta a sua produtividade, mas é exatamente o oposto. A multitarefa divide a sua atenção e reduz a qualidade do seu trabalho, e isso é um fato estudado, estatístico. Não há como você de fato conseguir melhorar dividindo a sua atenção. Agora, além disso, isso também aumenta o seu estresse e uma sensação de sobrecarga, porque você fica fazendo várias coisas ao mesmo tempo. É uma sensação de que eu fiz um pouco de tudo e muito de nada. Estudos mostram que você alternar entre tarefas pode levar até 40% de perda de produtividade. Tem um estudo que eu sempre referencio porque eu gosto muito, chama-se Multitasking in the Digital Age, de Gloria Mark. Basicamente ela mostra exatamente isso, 40% de redução em média quando você fica pipocando entre uma coisa e outra, porque o cérebro precisa de um tempo para se reorientar de uma coisa para outra. Essa é a regra de número 4. Foque em uma tarefa por vez para aumentar a sua eficiência e a qualidade do seu trabalho, e eu diria até a profundidade do seu trabalho. Ritual de encerramento. Por fim, ter um ritual de encerramento no final do seu dia é essencial para você desligar e relaxar, e eu sugiro que você inclua algumas coisinhas nesse seu ritual, como por exemplo, revisar como foi o seu dia, planejar o seu dia seguinte e reservar um tempo para você descontrair. Um exemplo de ritual de encerramento pode ser escrever a lista das 3 principais conquistas do seu dia, planejar as tarefas mais importantes para o seu próximo dia e, de repente, passar 30 minutos, não sei, lendo um livro relaxante. Esse ritual ajuda você a separar o que é o dia corrido, o que é o trabalho, o que é a loucura, de um momento seu, um momento de contemplação, um momento próprio. A gente precisa disso, e não só, mas ele também prepara sua mente para uma boa noite de sono. Regra número 5, portanto, estabeleça um ritual de encerramento para você desligar e recarregar as suas energias para o seu próximo dia. E como conclusão, esses são alguns dos meus, vamos chamar de segredos. Não porque eu sei algo que ninguém sabe, mas porque eu sou religioso com isso. Eu aplico isso sempre e todos os dias, e eu realmente dou valor a isso que você acabou de ouvir. Se você também viu valor, então, primeira coisa, me diga isso clicando no like aqui embaixo e se inscrevendo no canal, obviamente, mas olhe agora para essa lista aqui com todos os pontos ao seu lado e me diga qual das técnicas que você acha que mais vai te ajudar e por quê. Eu quero te conhecer, a gente ficar aqui só entre telas, é um negócio meio esquisito, não é? Então, me conta aqui embaixo, combinado? E para a gente concluir agora, de fato, eu vou deixar aqui um outro episódio te mostrando como você faz para ganhar ainda mais tempo livre. Eu fiz um vídeo com 10 técnicas de gerenciamento de tempo, é só você clicar aqui e continuar de lá.